Shalom, pessoal! Olá, todo mundo! Estamos aqui com mais uma conversa do Círculo de Entrevistas que eu, Mora Miriam, junto com o André Weinberg, guia de turismo em Israel, estamos fazendo em homenagem aos 72 anos do Estado de Israel. Estamos na Semana da Independência, né? A gente está fazendo aqui a Semana da Independência e trazendo diversos assuntos relacionados a Israel, tentando olhar para esse país e desvendar aqui os contrastes e as questões, as complexidades e o desenvolvimento, né? E as coisas que nos dão orgulho também, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, porque a gente tem aqui hoje um convidado muito especial, que é o Rafa Stern, biólogo, pesquisador do Instituto Weizmann, que é um instituto de ciência muito renomado, inclusive internacionalmente, e leva o nome do primeiro presidente de Israel, né, André? Quer falar um pouquinho sobre o Weizmann? Com certeza, né? O Rafael, que eu conheço ele também como Rafa, né? Posso falar assim, mas o Rafael Stern, que é alguém que tem um caminho aí, né? Que ele já vai contar para a gente sobre ele, né? Nascido, né, no Brasil e um caminho também de pesquisa no Brasil e finalmente aqui em Israel, ligado também à coisa do Brasil, ele já vai falar, mas como a gente falou, a questão do Instituto Weizmann, né? Chaim Weizmann, né? Que foi um cientista, né? Que foi um cientista, mas ficou mais conhecido, né, não como cientista, e sim como um líder sionista, principalmente no seu trabalho com frente, né, os britânicos, o Império Britânico, na luta, né, para conseguir criar um Estado judeu. Finalmente, quando se cria o Estado de Israel, Chaim Weizmann se transforma no primeiro presidente de Israel, que, para quem não sabe, né, na verdade, o presidente de Israel é um chefe de Estado, né? Não é um cargo político até hoje em dia, apesar que nos últimos anos os presidentes dão mais palpites. Chaim Weizmann era, né, ele era um líder político, sem dúvida nenhuma, mas naquela sensibilidade, Ben-Gurion acabou sendo o primeiro-ministro de Israel, e Chaim Weizmann foi o primeiro presidente. Ele já estava também um pouco debilitado, doente, e ele acabou, né, falecendo pouco tempo depois de ser o primeiro presidente de Israel. E ele não só, né, onde está o Instituto Weizmann, onde hoje em dia o Rafa Stern ele faz, né, os seus estudos, suas pesquisas, o seu trabalho, ele morava lá, né, a casa dele está até lá, aberta ao público, né, para ser visitada, quer dizer, conta a história dele, e também ele foi enterrado lá, né? Nós temos, né, o local onde o primeiro presidente de Israel está enterrado, que é lá onde está o renomado, como disse a Mora Miriam, o renomado Instituto Weizmann. Então, eu jogo para você a bola, Rafa, para você contar para a gente, né, do seu caminho, né, e o que você está fazendo, né, o seu caminho de estudos, né, como que cientista você é, e o que você está fazendo hoje, que é de pesquisa, né, qual que é o teu foco, né, hoje nos teus estudos. Obrigado por estar com a gente. Acho que é um grande prazer, realmente. Obrigado a vocês. O prazer é todo meu, né, nesses tempos de isolamento, poder estar perto, né, de alguma forma, de amigos queridos e nesse momento, né, que a gente também está, enfim, descobrindo esse mundo virtual um pouco mais, né, o Brasil fica muito mais perto, porque a distância, enfim, né, da minha casa para a de vocês, que é muito mais curta, acaba sendo quase que a mesma coisa, né, quando a gente fala com o Brasil. Então, interessante, né, como a gente se conecta. Mas o meu caminho, né, para chegar até aqui agora é muito longo, assim, né, cheio de coisas muito imprevistas e indas e vindas. Eu vou tentar ser bem breve, né, mas, bom, basicamente, como eu já devo ter me acusado pelo sotaque, eu nasci no Rio de Janeiro, cresci lá, e eu sempre tive, assim, essa conexão com a natureza. Eu não consigo lembrar de quando isso começou, porque foi realmente muito desde pequeno, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade que ajuda muito também, né? Mais de 30% da área do município do Rio é floresta, Mata Atlântica, assim, né? Então, e eu vivia lá, eu fazia colônia de férias, que era fazer trilhas
todo semestre, 2 vezes por ano, eram 2 semanas de, sabe, eu saía de casa de manhã, fazia uma trilha em algum lugar, voltava para casa, e para mim isso era a coisa mais normal do mundo, você conhecer uma cachoeira suntuosa no meio da sua cidade, voltar para casa, e, enfim, né? Na própria escola eu tinha projetos de monitorar os casulos das borboletas, onde estavam na escola e não sei o quê. Assim, bicho grilo nato, assim, né, a gente pode dizer. Acho que o meu avô teve uma influência muito grande nisso também. Tem um avô que tem 92 anos e ele é farmacêutico, é fitoterapeuta e sempre também enchia a casa em Teresópolis, né, que enfim, é outro lugar muito verde. E era amigo do meu avô, né? Caminhava em Copacabana, no calçadão de Copacabana, era um admirador de amigo do seu avô. Ele fala muito como, o doutor Otto, né, sempre ensinou muitas coisas para ele, inclusive uma coisa muito específica de um princípio ativo de uma planta, acho que o confrei, que ele alertou meu avô que não podia ser ingerido, apenas usado na pele. Que meu avô fez essas pomadas aí ao longo da vida toda, até muito recentemente. A gente fez uma pomada antes de eu fazer aliar. Eu fiz questão de trazer uma pomada do meu avô para cá, a gente fez juntos há pouco tempo. Mas... E aí ele sempre frisa que Otto Gottlieb foi o cara que ensinou para ele que o uso era tópico e nunca ingerido dessa planta. O Rafa falou antes de fazer aliar, né? Acho que é legal deixar claro para aqueles que não sabem que aliar, em hebraico, significa subida, né? Subida, mas na visão sionista, né? Aliar realmente essa subida, ela representa a imigração para Israel, né? Que representa uma subida espiritual, né? Uma subida, a gente pode dizer alguns, acho que os 3 que estão aqui, uma subida na nossa visão até de nos comprometer a um comportamento ético, né? Um comportamento de equilíbrio com os outros seres humanos e talvez, eu posso dizer com a natureza também, né? Com certeza. Rafa, desculpa, eu te cortei, vocês estavam numa conversa tão familiar aí. É porque eu pensei nisso, vou introduzir ele e contar que os avós eram amigos ou não. Mas eram quase vizinhos, acho que o avô morava na 5 de julho, né? Meu avô na Constante Ramos, na esquina lá, tudo em casa. Né? Ele sempre conta. Então é isso, cara. Meu avô tinha jardim de planta medicinal na casa de Teresópolis. E eu, assim, para mim a coisa mais normal do mundo era eu pegar um dia com meu avô e ficar plantando, né, e tudo mais. E meu avô sempre falou da Amazônia com muita admiração também. Então, para mim, assim, meu sonho não era ir para Disney, era ir para a Amazônia quando eu era criança. E eu consegui realizar esse sonho com 21 anos de idade, que eu fui fazer 1 ano de intercâmbio da minha faculdade lá, né? Primeiro agradeço a Miriam de me chamar de biólogo, porque a minha grande dúvida na minha vida toda foi entre geografia e biologia. Eu acabei cursando geografia, mas todo semestre eu entrava no sistema da faculdade para ver como eu fazia para mudar para biologia, fazia matérias na biologia, então tinha um caso muito mal resolvido com a biologia, e é muito gratificante saber que de alguma forma eu posso ser confundido ou, enfim, né, considerado biólogo. Muito gratificante aí nessa trajetória. Então, mas enfim, acabei me formando, fiz geografia na UF, né, na Federal Fluminense, em Niterói, e aí eu fui fazer 1 ano de intercâmbio na Federal de Manaus. E foi num outro contexto, eu era de um movimento juvenil judaico, eu fui abrir uma sede do movimento juvenil em Manaus, e para os meus pais não enlouquecerem de vez, tá bom, vou fazer umas matérias na faculdade lá, tá, mas eu peguei, sei lá, 4 matérias em 1 ano, matava aula pra caramba, mas enfim, fiz lá as matérias, tudo bonitinho, e foi realmente um sonho. Eu fiz um estágio de pesquisa no Instituto de Pesquisas, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no INPA, foi super interessante, e aí, cara, foi assim, né, uma descoberta de um mundo muito bonito, mas como eu sempre tive uma conexão com Israel também, passei 1 ano em Israel, quando eu tinha 19 anos, 18 para 19, eu queria muito voltar para cá e ver como que era, né, todo esse mundo da ciência e meio ambiente aqui. E quando eu terminei a faculdade, eu procurando que tipo de coisa eu poderia fazer aqui em Israel para começar, né, eu encontrei um instituto muito legal, que foi uma outra grande mudança na minha vida, uma experiência muito intensa, que é o Instituto Aravá de Pesquisas de Estudos Ambientais, no sul, bem no sulzinho de Israel, num lugar muito isolado no meio do deserto, dentro de um kibbutz, que, enfim, é um lugar muito especial. E talvez a coisa mais especial desse lugar seja que eles enxergam a ciência e o meio ambiente como um interesse comum, não só de Israel, mas de todos os países e povos dessa região. E a ciência e o meio ambiente podem servir como um lugar, né,
comum para os povos aqui começarem a interagir. Então, dentro do instituto, dentro do kibbutz e do campus do instituto, moram juntos estudantes israelenses, palestinos e jordanianos, e o corpo de professores também é de pesquisadores israelenses, palestinos e jordanianos, e além de morar juntos e estudar juntos as questões ambientais do Oriente Médio, existem muitos projetos práticos enfim, né, da região toda, assim, né? Então, projetos de tratamento de esgoto entre palestinos e israelenses, porque, enfim, é o mesmo esgoto que vai cair no mesmo rio, ou, enfim, coisas de dessalinização de água caseira para pessoas em Gaza, porque se também não tiver o esgoto de Gaza, vai parar nas praias de Ashkelon, que é de onde Israel tira água para dessalinizar e beber. Então, assim, não precisa ter um amor entre os povos em um primeiro momento, só que a cooperação em relação à água, né, ou poluição atmosférica ou do solo, é um interesse urgente, seja os povos amigos ou inimigos, mas a crença também do Instituto é que o diálogo através do meio ambiente e da ciência vai servir como uma ponte para naturalizar esse contato, para, claro, eventualmente, né, a gente ter acordos assim, mais, enfim, né, substanciais, assim, né? Por exemplo, um dos grandes acordos de cooperação entre Israel e Jordânia é que Israel fornece muita água para a Jordânia todos os anos. Isso é uma coisa que pode ter na mídia, às vezes, a Jordânia isso a Globo não mostra, a Globo não mostra, né? Não, e na própria mídia jordaniana, às vezes tem uns ataques, a Jordânia está botando uma lei aí que vai diminuir o acordo que tem de paz com Israel, está pedindo de volta um pedaço de terra. Isso é muito pequeno, perto da cooperação substancial em relação à água que existe entre Israel e Jordânia. Isso não tem como estar ameaçado, sabe? Então, eu acho que você tá contando desse teu caminho, que já tô aqui maravilhado, né? Já tô vibrando e tudo mais. E primeiro falar, né, que o Instituto Aravá, né, que fica ali na região Kibbutz Keturá, né, quase chegando lá em Eilat, né, no extremo sul de Israel. Eilat, cidade, a última cidade de Israel para o sul, faz fronteira com a Jordânia, com Aqaba, mas também faz fronteira com Taba no Egito, quer dizer, a gente até geograficamente a gente está ali, né? E um pouquinho depois está a Arábia Saudita e, claro, a população palestina que está aqui, que vive aqui, quer dizer, é tudo junto. Então a gente já vê que geograficamente não tem aqui como você viver sozinho, né? E você pegar os recursos só para você, porque um depende do outro. E você está falando da questão da água, né? Que eu acho que isso também a gente você terminando de contar sobre o teu caminho, eu acho que é um tema que a gente vai voltar, né? Porque é uma revolução, né? Que aconteceu nos últimos anos, a questão da água. E isso que você está citando, que poucas pessoas sabem, a Mirinha falou que a Globo não conta, é que o acordo de paz entre Israel e Jordânia tem ali, está escrito claramente que a questão da água é parte desse acordo de paz. Quer dizer, Israel tem que todos os anos passar uma quantidade de água para a Jordânia. Isso é um acordo, até porque o Rio Jordão, né, que quando a gente fala Rio Jordão, eu sempre brinco e conto que o Rio Jordão é um rio com muita história, mas pouca água, né? Não é um rio para essa região muito importante, mas é um rio que não tem muita água. Mas é o rio que divide Israel, em parte dele divide Israel e a Jordânia, e os dois lados teriam que tirar água daí. Então, só estou citando isso para conhecer, claro, o Rio Jordão, que é lembrado no Tanakh, na Bíblia judaica, como o lugar por onde os filhos de Israel entraram na terra de Israel, atravessaram o Rio Jordão, e para os cristãos um lugar muito importante onde eles acreditam que aconteceu, né, segundo os evangelhos, o batismo, né, quando João Batista batizou a Jesus. Então, pronto, já contei um pouco da minha parte também. Conta do teu caminho. Enfim, cara, aí, né, para resumir bastante, esse instituto é muito especial mesmo. Você posso falar de vários outros projetos, mas enfim, para resumir um pouco, né, quando eu terminei meus estudos lá, eu estava muito interessado, enfim, né, agora, tipo, eu tinha comprado, eu tirei em visto de estudante, comprei uma passagem de ida para Israel. Falei, cara, eu vou ficar em Israel até, sei lá, enquanto estiver legal. Quando não tiver mais, eu volto pro Brasil. Ou eu efetivo minha cidadania israelense e tal, né? E aí eu estava procurando o que fazer, depois que eu acabei o curso, e o diretor acadêmico do Instituto, né, falando comigo, falou, olha, cara, vendo os teus interesses aí, eu acho que tem uma pesquisa no Instituto Weizmann que vai te interessar muito. Ele contou, eu falei, opa, essa pesquisa aí eu citei no meu trabalho final da geografia lá no Brasil, eu estou super acompanhando os artigos
desse trabalho, eu conheço tudo, mas assim, quem sou eu? Eu nasci, cresci em Copacabana, quem sou eu para ir para o Instituto Weizmann agora? Eu sempre ouvi falar do Instituto Weizmann como uma coisa muito, né, quase inatingível. Não, cara, tá viajando pro Instituto Weizmann agora. E enfim, né? Ele falou, não, manda um e-mail. Ele me deu um e-mail lá do pesquisador, mandei um e-mail e não tive nenhuma resposta. Aí passou um mês, ele falou, e aí, cara? Eu falei, não, ele nem me respondeu. Eu falei, não, peraí, manda aqui para esse outro e-mail, manda um outro. Eu mandei e não tive nenhuma resposta. Aí ele falou, peraí que eu vou ligar para ele. Ele é meu amigo, eu vou ligar para ele. Ele ligou, o cara nem atendeu. Eu falei, viu, cara, tá vendo? Não tem nada demais. Só que aí passou uns 3 meses aí do primeiro e-mail e o cara me respondeu, o tal do pesquisador do Instituto Weizmann, que hoje é o meu orientador do doutorado, né, e já estou dando spoiler. E aí ele falou, olha, desculpa, eu estava meio enrolado e tal, eu acabei não respondendo teu e-mail, chega aí pra gente bater um papo. E aí eu fui, a gente conversou, e eu, enfim, fiz um projeto. Eu estava muito afim, eu queria me voluntariar para fazer o que desse, assim, lá, né, e aí ele, qualquer coisa. E aí falou, olha, cara, tem um projeto aqui que tem há anos que ninguém quer fazer, que é muito chato, que é calibrar todos os nossos sensores, não sei o quê, é um negócio assim, extremamente maçante. Eu falei, me dá, vai ser muito legal. Aí era um negócio de 2 meses, assim, né? Que ficou tão legal, e eu estava tão, assim, emocionado que eu me voluntariava para tudo, para ir para o trabalho de campo, pesquisar, para ajudar todo mundo a carregar coisas, não sei o quê, enfim. Fiquei 4 meses e eu cheguei para ele um dia e falei, olha, eu quero fazer, eu adorei essa pesquisa, adorei esse grupo, quero fazer meu mestrado aqui, meu doutorado aqui. Aí ele falou assim, olha, escuta uma coisa, cara, beleza, é muito legal que você tenha gostado e tudo mais, mas assim, você veio do Brasil e você já morou na Amazônia, você já fez pesquisa na Amazônia. O que a gente faz aqui, numa escala muito pequena, depois eu vou explicar os métodos, mas assim, a gente faz aqui quase num modelo de Lego. A galera na Amazônia está fazendo de verdade. E o mundo inteiro está olhando para essa pesquisa da Amazônia agora. Você tem uma oportunidade que você não tem noção. O cara me convenceu a voltar para o Brasil. E eu voltei para o Brasil e eu fiz mestrado na Amazônia. E aí, enfim, eu fui morar em Manaus mais uma vez. E, enfim, fiquei lá mais um ano. E meu orientador era da USP. Conta pra gente qual é a pesquisa, quero saber. Beleza. Então, a pesquisa é o seguinte, cara, é você medir qual é a influência da vegetação no clima, basicamente, tá? Ou seja, quais são todas as interações que são múltiplas, complexas e podem ser até de efeitos opostos entre qualquer tipo de cobertura que tiver no solo e a atmosfera, tá? Então, assim, a Amazônia, ela é influenciada pelo clima, claro, ela está numa região naturalmente úmida, mas ela influencia o clima de volta. Então, assim, a própria existência das árvores lá, transpirando, suando todos os dias, bilhões de árvores, gera uma quantidade de umidade que, se a floresta não existisse, não existiria a floresta. Ou seja, a própria floresta se sustenta. Tá? Se você derrubar a floresta, você não vai conseguir recuperar aquela floresta porque não vai ter chuva o suficiente. E não só com a chuva, mas com partículas que as árvores emitem que vão gerar as nuvens de chuva, os gases, fora o oxigênio, claro, né? Mas, enfim, tem todo um sistema de interação muito complexo entre a superfície e a atmosfera, que se você troca de floresta para agricultura ou de deserto para painéis solares, agora estou falando toda a minha pesquisa, você vai ter influências muito grandes no clima, tá? E aí, por exemplo, o efeito de você colocar uma floresta no deserto, como muitas vezes é feito em Israel, pode ser de aumentar o aquecimento global, na verdade, porque, por um lado, beleza, as árvores elas estão tirando o CO2 da atmosfera, que aumenta o aquecimento global, mas, por outro, elas aumentam a quantidade de radiação que fica na superfície. Porque o deserto é muito claro, que nem quando a gente vai com uma camisa branca ou uma camisa preta pegar sol, a gente sente muito mais calor com a camisa preta, porque a cor escura absorve mais o calor do sol, né? E a cor clara reflete, a neve reflete, ofusca, né? Então o deserto é a mesma coisa, o deserto reflete, a floresta escura absorve. Então você tem lá, de repente, uma quantidade de energia muito maior que está aquecendo o sistema, só que a quantidade de CO2 que a árvore tira da atmosfera ano a ano, talvez vai demorar, no caso da floresta que a gente trabalha aqui em Israel, 80 anos de fotossíntese acumulada para você conseguir compensar aquele efeito negativo de aquecimento que você teve. Ou seja, é uma interação muito complexa.
E Complexo. é complexo, entendeu? Eu como leigo, estou entendendo aqui que o que você quer chegar a dizer para a gente, que você está fazendo em Israel hoje em dia, é comprovar que, eu não sei se existe em português esse verbo, né? Porque não é reflorestar o deserto, né? É florestar o deserto, na verdade. Não sei se existe o florestar, né? Porque não existe, mas a gente se orgulha aqui, né, da agricultura no deserto, dos campos do deserto, apesar que historicamente houve agricultura nos tempos antigos também no deserto, tinham povos como os nabateus que plantavam, né, em regiões baixas do deserto, plantavam uva, faziam vinho, né? A gente foi encontrado no deserto tudo isso, mas eu acho que em termos de Israel moderna, né, aqui você está mexendo comigo e fala assim, pô, o sionismo veio, Ben Gurion, o primeiro-ministro de Israel, disse: se o povo judeu não conquistar o deserto vai conquistar o povo judeu. E aí está falando que é um pouco problemática essa questão de a gente florestar o deserto, a gente deixar o deserto, florescer o deserto. Pode me ajudar no português também, viu? Não, tranquilo. Florestar, reflorestar, depende muito da escala de tempo que a gente usa, né? Porque essa região aqui é uma região de ocupação humana muito antiga e muito intensiva, né? De impérios e tal e tal. Então, assim, em certas regiões onde foram plantadas a maior parte das florestas no deserto, você vai olhar as camadas do solo e a acumulação de pólen nas camadas do solo, você vê que 10 mil, 15 mil anos atrás tinha algum tipo de, pelo menos uma savana, uma floresta um pouco menos densa. Então, porque, enfim, né, uma parte do deserto em Israel é natural, mas uma parte também é resultado de milhares de anos, 10 mil anos de degradação, né? Aqui é o berço da agricultura também. Então, a degradação por agricultura, por pastoreio e por impérios retirando madeira para construir, enfim, ferrovias e tudo mais, é uma coisa que realmente impacta, sacou? Então, assim, o que eu quero dizer não é necessariamente que plantar árvores é uma ideia ruim, tá? Porque, tipo, o saldo, ele vai ser positivo na maioria dos casos, mas, assim, para o clima, ele vai ter efeitos opostos e que pode demorar algum tempo para a coisa compensar. Entendeu? Essa que é a questão. Mas, assim, é claro, as florestas que foram plantadas em Israel, né, no geral, enfim, 80 anos atrás, 90 anos atrás, foram monoculturas principalmente de pinheiros, né? Que, por mais que seja um pinheiro nativo da terra de Israel, é um nativo mais de Jerusalém, não tanto do deserto. Então, você fazer uma floresta de 3 mil hectares, que é uma coisa enorme, né, de uma espécie de árvore só, 90% de uma espécie só, não é necessariamente bom também para a ecologia e tal. Então, assim, é claro, os efeitos, eles são positivos para o clima no final das contas, eles são bons, você está lá mudando o solo, mas, assim, podia ser feito de uma forma muito melhor, né? E podia ser feito em lugares mais apropriados, onde o efeito para o clima ia ser menos nocivo. Então, tem lados bastante complexos nisso, né? É verdade que Israel é o único país do mundo que aumenta a quantidade de árvores a cada ano ou não? Não é. Isso acho que é um exagero, assim, né? É uma coisa meio tipo... assim, vamos lá. Em 100 anos, no início do século XX, Israel tinha 1% de cobertura florestal em seu território. Hoje em dia tem 7%. Foi um aumento bem considerável, isso é verdade. Mas tem muitos outros países que nos últimos 100 anos aumentaram a sua área florestal e muito. Né? Então, países na Europa, a Polônia é um caso, enfim, a China nas últimas décadas tem aumentado substancialmente. O Brasil é um que vai na contramão, né? Que está diminuindo e cada vez mais. Mas hoje em dia, principalmente nos últimos 20 anos, muitos países estão tendo um ganho líquido, né, na sua área florestal, principalmente na Europa. Mas, enfim, mesmo se a gente for para nessa coisa, escala de 100 anos, já não é o único. Enfim, acho que a Polônia tem um caso aí bem de bastante reflorestamento também, ou regeneração natural, né? Uhum. E em relação a gente está falando isso, né, da ciência em Israel. A gente sabe, a gente está comemorando essa semana a independência de Israel, né? A Semana da Independência, 72 anos atrás. E a gente brinca e fala, né, que
parece que tudo em Israel começou, né? Foi 14 de maio, às 4 horas da tarde, David Ben-Gurion começou a declarar a independência. Por volta das 5 já acabou a declaração e, claro, começou a Guerra da Independência. A pergunta é, a ciência em Israel começou às 5 horas da tarde do dia 14 de maio ou antes disso, já com a existência do movimento sionista, né, o assentamento que houve antes, com o objetivo, sim, de, claro, finalmente criar um Estado, aí já tinha, né, algum processo, né, de ciência. Por exemplo, eu sei que o Technion, né, em Haifa, né, que é um instituto tecnológico, mas já existia, obviamente, antes da criação do Estado. A mesma coisa falando da Universidade Hebraica de Jerusalém, né, que também é um polo científico, para quem não sabe. Até, se eu não me engano, dizem que o tomate cereja foi criado lá na Universidade Hebraica de Jerusalém, né? O famoso tomate cherry Não, agora você vai falar que também é fake news. Eu queria perguntar isso, é fake news ou não é? Não é fake news, é verdade. Mas precisamos ser precisos. Okay. Então tá bom. Não, antes de você ser preciso sobre isso, então eu vou terminar falando assim. Quando começou a ciência em Israel e quais foram os focos nas diferentes épocas? Se mudou muito o foco da ciência, o que aconteceu, como que se desenvolveu, que você pode contar pra gente. E também sobre o tomate cereja, que, né, Mirim, a gente quer saber muito. Eu quero aqui em casa, se é verdade ou se não é verdade. É fã da tomate cereja, então a gente conta aí, conta. Não tá certo. Não, o tomate cereja, só para esclarecer um pouco, né? Ele foi criado, sim, na Universidade Hebraica de Jerusalém, mas não no campus de Jerusalém. Ele foi criado no campus de Rehovot, que é onde fica um campus avançado, assim, né? Apesar de receber o nome Universidade Hebraica de Jerusalém, e na cidade de Rehovot tem um campus que é de agricultura, né? De agronomia e veterinária, que é como se fosse... Tem muitas faculdades que têm essa modalidade, né? Que tem a universidade rural, né? Então é como se fosse a rural. E eu só que eu falo isso com orgulho porque Rehovot é também a cidade onde fica o Instituto Weizmann. Então você atravessa a rua, você está na Universidade Hebraica de Jerusalém e você está no Instituto Weizmann. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. É que aqui tem uma batalha que a gente não era anunciada, mas agora ficou anunciada. Mirinha torce por Tel Aviv, pela região de Tel Aviv, né? E eu torço por Jerusalém. Então a gente fica nessa coisa que você vem. E você tirou de Jerusalém o tomate cereja. Mas Rehovot é o meio do caminho, de Tel Aviv e Jerusalém. Rehovot é o meio do caminho. Era isso que eu achei que você ia explicar, André. Que Rehovot fica ao sul de Tel Aviv. E é conhecida como a cidade da ciência. Rehovot está mais ou menos no meio do caminho, mas o que sim de Rehovot a gente tem que falar que sim é das colônias, né, do final do século XIX, né, das primeiras colônias que foram criadas e que começaram a cultivar a terra de Israel, quer dizer, o início mesmo do sionismo na prática, né? Antes ainda de Herzl, né? Do Congresso Sionista. Mas vamos voltar à ciência. Vamos lá. Então, respondendo essa pergunta. O foco da sair da disputa a Tel Aviv e Jerusalém e ir para o foco da ciência. Como que foi, quando começou, quais são os focos durante a história, e se reflete a história de Israel, né, nesses focos. Claro. Então, dá para dizer que a ciência em Israel ela começou muito antes, sim, né, da criação do Estado. Assim, muitas das pessoas envolvidas na criação do Estado de Israel eram cientistas, né? Então, assim, o próprio Instituto Weizmann, o próprio Chaim Weizmann foi muito ativo no movimento sionista e foi o primeiro presidente de Israel. Ele era cientista, ele era químico, e ele era muito reconhecido na época. Ele tem mais de 100 patentes registradas no nome dele. Ele, inclusive, criou uma forma de sintetizar acetona em laboratório de uma forma muito mais eficiente e barata e doou essa patente para o exército britânico na Primeira Guerra Mundial, o que permitia aos britânicos fazerem explosivos que não soltavam fumaça. E isso era essencial para esconder a localização dos canhões e tudo mais. Então, enfim, ele era um cientista bastante reconhecido e ele, assim, né, não se sabia o que ia ser dessa região na década de 20, 30, se ia ser fundado um Estado aqui ou se sim, quando, mas uma coisa que ele, né, e o movimento sionista como um todo tinha como essencial era, cara, se a gente vai ter um Estado aqui um dia, a gente tem que se preparar, e uma parte importante dessa preparação é instituições acadêmicas e instituições de ensino.
Então, como você falou, André, o Ternion foi criado já na década de 20, a Universidade Hebraica de Jerusalém foi fundada também no final da década de 20, e o Chaim Weizmann, o cara é um cara muito visionário, né? Quando ele colocou a pedra fundamental da Universidade Hebraica de Jerusalém, da cerimônia de inauguração, inclusive, só para também dar uma... a casa dele está lá no Instituto Weizmann hoje em dia, né? Eu visito sempre, né? Lá no museu e tudo mais. Você vai no quarto dele, a pintura que tem em cima da cama onde ele dormia é uma pintura da pedra fundamental da Universidade Hebraica de Jerusalém. E quando ele colocou aquela pedra, ele foi para casa e antes de dormir ele falou assim, cara, hoje eu sinto como se eu tivesse colocado a fundação do terceiro templo sagrado de Jerusalém. Então, na visão dele, o templo sagrado judaico, né, que já tiveram 2 que foram destruídas, enfim, né, o sonho do judaísmo religioso é construir o terceiro, para ele era uma universidade, era um instituto de ciência, era um instituto de ensino, e para ele cumpriu essa missão com a criação da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas ele queria também um cantinho para ele, fazer sua pesquisa e tudo mais, né? Então, em 1934, ele fundou o Instituto Weizmann em Rehovot, não com esse nome, ele não ia criar um instituto com o próprio nome, o instituto só recebeu esse nome quando ele já era presidente de Israel, uns 2 anos antes dele morrer, mas é muito interessante porque o Instituto Weizmann foi criado lá porque já tinha uma pesquisa feita lá, então, sendo feita lá. Então, o Chaim Weizmann foi lá fazer uma vistoria numa pesquisa do Instituto Volcani, como se fosse a Embrapa de Israel, o Instituto de Pesquisa de Solo e Agricultura, e eles estavam lá em Rehovot, na década de 30, já fazendo uma pesquisa para adaptar espécies tropicais para o cultivo em Israel. Então, assim, isso é importante, né? Porque o que você está falando aqui é que o foco era a agricultura, que era algo essencial nesse caminho de criação do Estado, né? De colonizar a terra e, né, produzir a questão também de subsistência, mas também a gente sabe que a agricultura foi uma base, né, inclusive de exportação, né? A famosa laranja Jaffa, até, que já existia, era no final do século XIX, mas é algo que, né, foi conhecido no mundo todo, a laranja da região, né? Exatamente. Ela recebeu o nome de Jaffa porque ela saía do porto de Jaffa, né? Essa foi a marca dela. Mas em Rehovot tinha cultivos gigantes dessa laranja que era escoada lá em Yafo, né? Então, posso falar uma piná de hebraico? Por favor. É que quando a gente fala de laranja, eu preciso. Vocês sabem o que é tapuz? De onde vem? Eu sei, mas eu não vou contar. Mas eu sei. Era, na verdade, Tapuar Zav, né? Que é maçã de ouro. Então, as pessoas começaram a falar tapuz, e tapuz é um símbolo, né, da região. Com certeza. Com certeza. Então é isso, cara. Com certeza. A ciência em Israel já estava relativamente estabelecida quando o Estado ficou independente, as instituições de ensino também, e durante as primeiras décadas, né, tanto antes da fundação quanto logo depois, com certeza o foco era a agricultura, sendo que uma das principais tecnologias e uma das talvez principais contribuições que Israel já deu para o mundo é a irrigação por gotejamento, né, que já começou a ser desenvolvida aí na década de 50, já estava super... que foi super legal, né, uma coisa que realmente revolucionou até então a irrigação. E ainda hoje é feito em muitos lugares de uma forma da idade do bronze, né, que é você tipo alagar o campo. E você conversou com o Alex, que é de Hatzerim, ele contou sobre o kibbutz, ele contou sobre Netafim e explicou também o sistema de gotejamento. É interessante como essa questão das conversas que a gente está tendo, elas né, é realmente um círculo, assim, né? Uma vai conversando com a outra. Claro. Que é um lugar com muita história, né? Então é isso, acho que durante as primeiras décadas o foco era realmente bastante na agricultura e eu acho que assim, a ciência em Israel ela deu um boom, na verdade, acho que na década de 90, né, acho que teve toda aquela questão da imigração da ex-União Soviética, com mais de 1 milhão de pessoas com uma formação muito alta, né, muito
muito avançada, com doutorado, que realmente aí mais na parte de tecnologia, né, e biotecnologia também trouxeram muita expertise já, né, para engrossar as fileiras de um movimento que já estava acontecendo, né? Quando a gente pensa que Israel hoje em dia é uma potência né, que desenvolve programas de computação e tudo mais, vale lembrar, mais uma vez puxando a sardinha, que o primeiro computador do Estado de Israel e um dos 10 primeiros do mundo foi desenvolvido no Instituto Weizmann. Ele está lá até hoje em dia para exposição. Na verdade, uma pequena parte dele, 18avos dele está lá exposto. Ele ocupava um andar inteiro, né? E ele está no departamento de matemática e computação hoje em dia, mas vale lembrar que o Albert Einstein, que era um amigo pessoal do Chaim Weizmann, ele era muito ativo, né, também nessa questão da ciência em Israel. Ele estava na fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém, deu cursos lá, e ele fazia parte também desse departamento de matemática do Instituto Weizmann, e ele estava na comitiva que decidiu pela construção desse computador. E dizem as más línguas que dentro da comitiva o voto dele foi contra, ele achava um desperdício de recursos, investir nessa máquina extremamente ineficiente, grande, pesada e cara, né? Então, às vezes, até um gênio pode estar errado, mas, enfim, o computador foi construído, foi um dos 10 primeiros do mundo, né, num esforço simultâneo assim, de fazer os computadores, e com certeza formou assim, uma das bases, né, para o desenvolvimento da ciência de Israel. Então, né, o Rafa citou o Einstein, né, que ele chegou também a dar aula, né, como convidado na Universidade Hebraica de Jerusalém, apesar que ele também teve muitas influências em toda a história. Ele também foi convidado a ser presidente de Israel, né? Albert Einstein não aceitou ser presidente de Israel, mas não sei se vocês sabem, ele doou, né? Ele doou todos os seus estudos escritos e tudo mais, ele doou para a Universidade Hebraica de Jerusalém, né? E está lá na Biblioteca Nacional. Aliás, estão construindo um novo prédio da Biblioteca Nacional na frente do Museu de Israel, que vai ser mais um lugar em Jerusalém. Rafa, conta um pouco para a gente quais são assim, as maiores contribuições na área da ciência de Israel para o mundo. Cara, eu acho assim, se a gente for falar, né, porque assim, a gente acaba confundindo às vezes ciência com tecnologia, né? Uhum. Então, por exemplo, o Instituto Weizmann, ele é um instituto de ciência básica, né? Então, por exemplo, o que é isso, né? Quando você não pesquisa a ciência buscando uma aplicação, né? Buscando eu vou aqui criar uma coisa específica. Não, você quer entender como o mundo funciona, né? Como as coisas funcionam. E isso assim, né? E quando vai para a parte da aplicação, a gente vai mais para a tecnologia e tudo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em irrigação por gotejamento, a gente está falando justamente da aplicação da ciência. Mas, com certeza, eu acho que a irrigação por gotejamento ela é uma contribuição gigante para o mundo, porque, né, você tem uma eficiência aí de uso da água que pode ser o dobro ou o triplo de outras formas de irrigação. E como a agricultura é a atividade que mais consome água no mundo todo, né, e com uma população humana crescendo muito e muito rápido no mundo, então o consumo de água aumenta, a necessidade de agricultura aumenta. Então, assim, você usar muito menos água na agricultura é uma vantagem gigante para o mundo. E isso, sim, está se espalhando há muito tempo já no mundo todo, e é uma coisa que, sim, veio de Israel e é muito legal. Então, a gente pode falar disso, né? Continuando aqui na parte da água. Nos últimos 10 anos, assim, Israel desenvolveu uma forma muito mais barata e eficiente também de dessalinizar a água do mar, que durante décadas era feita de uma forma muito pequena e pontual, evaporando, né, a água e recondensando, mas é muito caro, demanda muita energia. Israel desenvolveu todo um sistema de membranas de alta pressão, que você passa a água por uma membrana que retém sais. Isso é muito mais eficiente, muito mais barato, e também está começando a se espalhar pelo mundo. Mas enfim, aqui eu estou falando, né, mais da tecnologia. Quando a gente vai para a ciência básica, né, aquela coisa. Enfim, Israel tem alguns prêmios Nobel, né, na área de ciência, na área da química, na área
enfim, né, então, do próprio Instituto Weizmann tem uma prêmio Nobel de Química, né, que ela descobriu todo um mecanismo de funcionamento dos ribossomos, que são uma organela da célula, enfim, mas que não foi ela, enfim, ela descobriu todo um mecanismo de funcionamento disso que ajuda na questão dos antibióticos, né, que hoje em dia a gente tem aí todo surgimento de superbactérias, porque a gente tem usado muito antibiótico. Então, você entender esse funcionamento do ribossomo como ela entendeu, ajuda muito nas pessoas que querem aplicar e desenvolver a tecnologia, né, dos antibióticos mais potentes. Né? Você tem toda a questão dos quase cristais, né, do Dan Shechtman, que recentemente ganhou o Prêmio Nobel de Química, acho que era do Ternion. Né? Então, você tem muito conhecimento aí que Israel gera e né, muito reconhecido no mundo, muito importante para o mundo. Né? Bom, o tomate cereja, né, para quem gosta, pode-se dizer que é uma contribuição de Israel para o mundo. Na tecnologia, na aplicação, né, para quem não sabe, o Waze é um aplicativo de trânsito que o mundo inteiro se usa, foi desenvolvido em Israel. O Movit também, né, de transporte público, foi desenvolvido em Israel. Muitas tecnologias de chip de computador, de conseguir diminuir os chips cada vez mais da Intel, né, foram desenvolvidos também com tecnologia daqui. Qual desses projetos assim, de sustentabilidade, qual dessas inovações que mais te causam assim felicidade no coração, sabe? Qual que você mais gosta de falar? O que é o que traz um sorriso no rosto? Olha, já falando que é muito pessoal isso, né? Eu diria que é a minha pesquisa. Não, porque assim, né? Eu pensei, não vou falar na hora que você fala quais são as várias contribuições de Israel para o mundo, né? Mas sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, a gente, no meu laboratório, a gente tem possibilidades aqui que são muito únicas no mundo. Né? Então, assim, tanto por Israel ser um lugar muito pequeno, com uma variabilidade climática muito grande, num espaço muito pequeno, a gente tem aqui um laboratório que, se outros lugares do mundo quisessem fazer esse tipo de comparação, teriam que viajar milhares de quilômetros. A gente consegue viajar menos de 100 e ter aí uma variabilidade muito grande. Né? Então, assim, aquela pesquisa que eu expliquei no início, né, de como a vegetação influencia no clima e tudo mais, ela é feita através de torres que você constrói no meio de uma floresta ou de alguma outra coisa que você queira medir, com vários instrumentos no topo da torre que medem todos esses fluxos. É bastante complexo e assim, você precisa de meses ou anos para construir essas torres, né, que são estruturas grandes de ferro e com todo você precisa de eletricidade, que às vezes no meio da floresta não tem, então você precisa construir infraestrutura, internet e tudo mais. A gente tem aqui em Israel um caso único no mundo, que é uma estrutura dessas móvel dentro de um caminhão, que inclusive eu também dirijo. Os primeiros 6 meses do meu doutorado foi para tirar a carteira de caminhão, e aí é um caminhão de 12 toneladas, grande pra caramba, e enfim, né, eu vou pelas estradas de Israel, levando esse caminhão para o deserto, para campo de painel solar, para floresta, para campo de agricultura, e a gente consegue, em algumas horas, montar toda essa estação de medições que em qualquer outro lugar do mundo demora meses para montar, né? Que você monta um negócio fixo, a gente monta um negócio móvel, a gente tem um gerador dentro do caminhão, tem um laboratório com ar-condicionado, internet dentro do caminhão, uma coisa extremamente avançada. E quando a gente vai e publica os estudos, né, internacionalmente, ou vai em conferências internacionais, o mundo baba por isso. Assim, é uma coisa que é realmente muito inovadora, muito única. O meu orientador é um pesquisador muito reconhecido internacionalmente, que é um dos que realmente está conduzindo no mundo as pesquisas, né, nessa área. E como ele, muitos outros pesquisadores, tanto no meu departamento quanto em outras instituições em Israel, são lideranças assim, né, nas suas áreas de pesquisa no mundo, e isso é muito gostoso de ver, sabe? E é isso, né? Tipo, só que também a ciência é uma coisa que ela não te deixa ser também muito protecionista, assim, né? Tipo, o meu país é o que está fazendo isso, porque a ciência ela é internacional por natureza, né? Então, assim, você não faz ciência sozinho. Então, o cara do meu departamento que pesquisa nuvens,
que ele está super desenvolvendo modelos incríveis de como a nuvem se desenvolve. Né? Cara, ele não faz isso sozinho, ele faz isso em cooperação, inclusive, com cientistas do Brasil. Então, é muito difícil você também isolar, né? Assim, dizer, é Israel que está fazendo, é o Brasil que está fazendo. Cara, a ciência ela é internacional por si só, e isso é muito bonito de ver. Mesmo a tua equipe, ela não é formada só por israelenses, a equipe do Weizmann também, né? Ela é formada, dá só para a gente um pouco só de números da tua equipe. Cara, a minha equipe é uma loucura. O meu orientador sempre frisa isso também, né? A quantidade de nacionalidades e religiões diferentes que a gente tem na minha equipe é uma coisa impressionante, né? Então, assim, a gente tem poucos israelenses, mas mesmo os israelenses, né? Você tem israelense que é religioso, israelense que é laico. Aí você tem... A gente tem um palestino no meu grupo de pesquisa, que é um palestino que mora na Palestina, mora na Cisjordânia, ele tem um visto muito especial, ele tem que atravessar checkpoints todos os dias para ir para o laboratório, né? Então, assim, é um caso muito especial, muito interessante, um palestino muçulmano que trabalha com a gente, é doutorando, agora ele está fazendo pós-doutorado no meu grupo. A gente tem um russo que ele fez imigração para Israel, porque ele tem uma mãe judia, só que ele é cristão ortodoxo, né? E é careca, tem uma barba, parece um escritor russo do século XIX, mas, enfim... Né? Enfim, tem um suíço que é evangélico, mas cisma que é judeu, né? E você tem, enfim, tinha um chinês que terminou o tempo dele com a gente, foi embora. Assim que ele foi embora, chegou uma chinesa. Agora, sempre tem que ter uma cadeira cativa, assim, e tal. Agora, a nacionalidade mais comum no Instituto Weizmann, né, de indianos, só que no meu grupo... Por acaso, há 4 anos que eu estou lá, não tem nenhum indiano, mas, enfim, é muito internacional, realmente muito, muito diverso. Eu acho que a gente, né, pode, de verdade, acho que é inspirador, né? Eu acho ouvir toda essas ideias, o teu amor pelo que você faz, e também é muito bonito terminar com essa mensagem, mesmo que é uma interpretação minha, mas ver essa, né? Todas essas pessoas se unindo no Instituto Weizmann em Israel, em Rehovot, né? E trabalhando junto para o bem da humanidade é muito especial, né? Muito forte isso também aqui em Israel. Eu acho que é algo que é muito legal. Eu agradeço muito, acho que saio, verdade, muito enriquecido com esse encontro, Rafa, né? Muito, muito obrigado. Gostei também muito de ouvir sobre as pomadas do teu avô, que eu não conhecia essas histórias. Obrigado. Hag Sameach. Não tenho nada mais a adicionar. O André fechou brilhantemente. Não, você tem sim uma coisa para adicionar, né? Que a nossa série, né? Que país é esse? A gente ganhou o quê com o Rafa? Mais um conteúdo para a gente tentar descobrir que país é esse. Que país é esse? Que país é esse? É complexo, é realmente de uma contribuição enorme para tudo que a gente está falando aqui. Se conecta, né, com as outras coisas, eu comentei um pouco isso no meio, e é muito gostoso de ouvir, é realmente muito, muito, muito engrandecedor, muito legal, muitíssimo obrigada. As pessoas que estão ouvindo podem mandar perguntas, a gente vai respondendo, se a gente não souber, a gente manda, para o Rafa ele responde. Provavelmente a gente não vai saber, né? E é isso, muito, muito, muito obrigada. E Hag Sameach. Hag Sameach, obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer enorme. Hag Sameach.